A gente começa o Diário TV de hoje com a história de um assalto a um posto de combustíveis na Volta Fria, em Mogi das Cruzes, que terminou com a morte de 3 suspeitos depois de um tiroteio. É que policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigação Criminal, estavam no local quando os bandidos chegaram. Detalhe, alguns dos suspeitos moravam num condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes. Quem acompanha essa história desde cedo é a repórter Cris Oliveira e a gente vai falar com ela ao vivo agora. Como começou a ação dos policiais, Cris? Eles se preparavam para uma operação, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Cris. É isso. Oi, Dino, Marilúcia, muito boa tarde para vocês. Os policiais civis estavam em uma operação para investigar roubos e furtos de veículos em Mogi das Cruzes. Então, não tinha nada a ver com o assalto do posto. Eles estavam lá mesmo trabalhando com viaturas descaracterizadas. Por conta disso, os bandidos não viram que tinha polícia ali no posto, por isso eles acabaram rendendo um dos frentistas. A partir do momento que esse frentista gritou que estava sendo assaltado, os policiais aí começaram uma perseguição e, de acordo com a polícia, houve a troca de tiros. Essa ação mobilizou a Polícia Civil durante toda a noite de ontem e durante a manhã de hoje também, porque esse tipo de caso, para registrar esse tipo de ocorrência que tem morte de suspeitos, né? Demora um pouquinho mais para registrar os boletins de ocorrência. Então, por conta disso, a Polícia Civil ficou mobilizada durante todo esse período. Eu e o Ralf Siqueira acompanhamos essa história e, olha, o clima entre os funcionários dos postos é de bastante medo. Veja aí na reportagem. Bandidos armados abordaram um frentista desse posto de combustíveis na Volta Fria, em Mogi das Cruzes, e levaram R$317. O que os criminosos não perceberam é que na hora do assalto tinha polícia por perto. Policiais civis que estavam em uma operação para investigar roubos e furtos de veículos em Mogi das Cruzes fizeram uma parada no posto pouco antes do assalto. Alguns policiais entraram na loja de conveniência do posto e outros 2 ficaram do lado de fora, perto de viaturas descaracterizadas. Foi quando um dos frentistas gritou que tinha sido assaltado, apontando para 2 ladrões que fugiam a pé. Os policiais civis correram atrás, deram voz de prisão, mas os bandidos não pararam. Um dos ladrões atirou contra os policiais civis, que revidaram. Os criminosos fugiram usando esse carro vermelho. Houve perseguição em ruas próximas ao posto, com mais trocas de tiros. Os bandidos acabaram batendo em um poste. 4 criminosos estavam baleados dentro do veículo. Um menor e 2 dos maiores não resistiram aos ferimentos e morreram. Nenhum policial se feriu. Na delegacia, a Polícia Civil descobriu que na mesma noite, os ladrões agiram em outros 2 postos de Mogi das Cruzes. Nesse posto no centro, os criminosos chegaram a anunciar o assalto, mas, de acordo com a polícia, fugiram ao ver uma viatura. Nesse outro posto no Mogilar, as câmeras de segurança flagraram a ação dos ladrões. O de bermuda e boné chega com uma arma e é acompanhado de um outro de blusa com capuz. Os 2 levam R$130 do caixa. Funcionários contaram na delegacia que os mesmos bandidos já tinham assaltado o posto nesse mês. Vitor de Oliveira Saldanha, de 19 anos, foi o suspeito que sobreviveu e foi levado para o hospital depois da perseguição policial ontem à noite. Segundo a polícia, ele é morador de um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes. 2 armas usadas pelos criminosos e o dinheiro encontrado com eles foram levados para a delegacia. O boletim de ocorrência diz que 4 gramas de maconha estavam dentro do carro que os bandidos usaram na fuga. Depois dos assaltos, o clima que fica nos postos de combustíveis é de insegurança. Como o caixa fica de costas para a rua, eu fico tenso, assustada, o cliente chega perto, eu me assusto e fica assim esse clima agora. E a Cris Oliveira atualiza ao vivo para nós como está a situação desse rapaz que sobreviveu, Cris. Olha, Dino, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse rapaz passou por uma cirurgia para retirada de uma bala e o estado de saúde dele é estável. Agora, falando dos rapazes que fizeram essa sequência de ações em postos de combustíveis nessa noite em Mogi das Cruzes e morreram, eles são Matheus Wilson da Costa, de 19 anos, Vitor Andrade Gomes Tito, de 19 anos, e Rogério Santos de Oliveira Filho, o menor de 17 anos, que também morreu durante essa perseguição policial. Dino e Marilúcia. O Cris, e a polícia deve ouvir alguém já hoje? Olha, de acordo com as informações que chegaram aqui para mim do delegado Jorge Esteves, que é o titular do 2º DP,
todos já foram ouvidos durante o flagrante, inclusive os frentistas que reconheceram os autores aí do crime. Por enquanto não há previsão de ouvir mais testemunhas, nem o Vitor, suspeito que está no hospital. Isso vai depender aí de como que ele vai reagir à recuperação. Também o Dr. Jorge Esteves disse que agora vai levantar todos os boletins de ocorrência anteriores aos casos de ontem, para ver se esses suspeitos, né, tanto os que morreram quanto o que está no hospital, também estão envolvidos em outros crimes ainda, viu, Dino e Marilúcia? Agora, Cris, a gente sabe que alguns dos suspeitos moravam em um condomínio de luxo. A polícia acredita que a motivação para esse crime teria sido o quê? Olha, ainda de acordo com o Dr. Jorge Esteves, Dino, é difícil saber o que motivou esses jovens, né, porque tinham aí na faixa de 18, 19, 17 anos, a fazerem essas ações nos postos de combustíveis. Ainda de acordo com o delegado, é comum rapazes de classe média serem atraídos pelo crime, infelizmente, então isso ainda vai ser investigado, o que motivou esses jovens a fazerem essa série de ações.